Queridos irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos à casa do Senhor, sejam bem-vindos a esse culto que se inicia, que ao adentrar esta casa, o seu coração esteja totalmente voltado para a adoração, louvor, para a gratidão ao nosso Deus. Que Deus o abençoe a sua família, para a glória do seu próprio nome. Graças e paz, irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 55. À medida que a gente for encontrando, vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Isaías, capítulo 55. Deus convida a todos à sua graça. Isaías 55, vamos ler todo o capítulo de maneira alternada. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém. Aleluia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua presença. O Senhor que é o Deus criador de toda a terra, o Senhor que habita os céus dos céus, o Senhor que tem caminhos mais altos do que os nossos e pensamentos mais profundos do que os nossos. Obrigado, Senhor, porque foi do teu agrado nos incluir como parte do teu povo. Nós louvamos, bendizemos e glorificamos o teu nome, porque o Senhor é digno disso. E estamos aqui nesta noite, Senhor, para apresentar a ti o nosso louvor,
a nossa adoração. E nós te agradecemos, Senhor, porque enquanto te louvamos e te adoramos, o Senhor também se agrada e vem até nós e fala conosco e age nas nossas vidas com poder e com graça. Louvado seja o teu nome. Habite, Senhor, nessa noite no meio do teu povo. Que o teu Espírito Santo haja no nosso meio com poder, com graça, com libertação, com salvação, com transformação de vidas para a glória do teu nome. Ó Senhor, seja adorado nessa noite. Coloque em nós, Senhor, a verdadeira adoração, para que a nossa adoração chegue até a tua presença como aroma suave ao Senhor. Em tudo que fizermos aqui nessa noite, glorifique o teu nome. Para nossa alegria e prazer é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Salve a igreja com a paz de Cristo. Irmãos, as mulheres iniciam esse louvor e os homens, na verdade, iniciam esse louvor e as mulheres respondem. Vamos declarar que o nosso Deus é santo. Meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno, tu és digno. Meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis, Deus Emmanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação.
Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Oremos. Glória seja dada ao teu nome, ó Pai, pois não há outro além de ti. Nós te amamos, te adoramos e nessa noite, ó Pai, te pedimos que o Senhor fale, ó Pai, que o Senhor se faça presente nessa noite. Que nós possamos, ó Pai, sair daqui transformados pelo agir do teu Santo Espírito. A ti seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Receba, Deus, a nossa oração, pois te adoramos e te entregamos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. O texto que lemos no versículo 6 de Isaías 55 diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. É verdade, meus irmãos, que mesmo nós, que fomos alcançados pela graça de Deus constantemente, temos entristecido o Espírito Santo que Deus fez habitar em nós, por conta dos nossos pecados, dos nossos erros. E esse é o momento da gente buscar o Senhor, da gente buscar o perdão do Senhor. Por isso eu te convido a baixar sua fronte, e em oração se colocar diante de Deus, abrindo o seu coração para o Senhor, rasgando o seu coração diante de Deus, confessando a Ele os seus pecados e clamando a Ele pelo perdão. Convidar o irmão Wagner que possa orar representando a igreja. Senhor Deus, nós oramos a Ti, te dando graças pelo perdão de nossos pecados, conforme a Tua palavra que nós lemos. Tu és rico em perdoar. A Tua mesma palavra também nos fala que Tu és rico em misericórdia. Muito obrigado, Deus, pelo perdão do Senhor, pela misericórdia do Senhor que nos alcança e que nos é revelada no sacrifício redentor de Teu Filho Jesus, cujo sacrifício, cujo sangue derramado nos cobre os nossos pecados. Nós damos graças a Ti e obrigado pelo perdão de nossos pecados, em nome de Jesus, amém.
Ainda no capítulo 55 de Isaías, no versículo 4 e 5, o profeta diz o seguinte, falando a respeito de Davi, e a gente sabe aqui que ele está se referindo ao descendente de Davi, que é Jesus. E ele diz o seguinte: eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. A profecia do profeta Isaías diz que Jesus seria dado como testemunho aos povos, e que uma nação que não conheces correria para junto do Senhor Jesus. Isso é uma profecia da pregação a todos os povos, a todas as nações. E Deus tem nos dado a oportunidade, enquanto igreja, de estar participando dessa grande obra, da missão do Senhor nessa terra. A gente teve o privilégio dessa semana, desde ontem, estar contando com a presença do pastor Malan Sanhá, de Guiné-Bissau. Eu queria convidar o pastor para vir aqui à frente. O pastor esteve falando ontem à igreja aqui, esteve hoje pela manhã também, falando a respeito do seu trabalho ali naquela nação de Guiné. E nós somos muito desafiados diante dessa grande obra que Deus tem colocado diante de nós. A gente sabe que, enquanto igreja, temos contribuído com 3 famílias de missionários, uma no Iraque, uma na Índia e uma aqui entre os indígenas no Mato Grosso. E durante esse final de semana fomos impactados também com o trabalho do reverendo Malan ali na Guiné. E é através da nossa oferta missionária, recolhida todos os cultos noturnos aqui aos domingos, que nós temos feito esse pouquinho, diante de uma obra tão grande, diante de desafios tão grandes que Deus tem colocado diante de nós. Queria pedir ainda nessa noite que o pastor fizesse uma saudação à igreja, como finalizando o testemunho dele aqui com a gente, com essa roupa bonita aí, roupa lá, típica da África, Estamos muito felizes com a sua presença, pastor, e gostaríamos que você ainda desse mais uma saudação à igreja. Ok, amados, eu sou muito grato por conhecer essa amada igreja, e no meu coração vou levar essa igreja e vou deixar o meu aqui, e que vocês orem para mim, orem para o nosso ministério. Nós vamos orar por vocês, porque na verdade essa obra que o Senhor nos deixou não é nada fácil, em todos os lugares ser testemunha de Jesus Cristo, vivendo com Cristo, não é nada fácil, mas pela graça e misericórdia de Deus, por poder do seu Santo Espírito, Deus vai nos ajudar até no dia que Ele venha buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Se Deus quiser, hoje à noite eu vou lá para outros irmãos e estou preparando as malas para voltar para o meu país. Vou deixar também uma preocupação minha, ora para o meu país, que tem problemas políticos muito grandes lá. A gente está pensando, talvez só Deus possa livrar uma guerra civil no nosso país. Tem um problema muito tenso lá nesse momento. Mas acho que Deus, como Deus de misericórdia é bom, Ele pode mudar todas as coisas, Vou deixar esse pedido de oração para o meu país. Está muito feio, onde o presidente do país ameaçou, disse que vai ter derramamento de sangue, como o homem lá de Venezuela. Ele falou isso publicamente. Tem militares que estão no lado dele, Situação é muito feia. Então, a minha preocupação é isso, mas sei que Deus é fiel, Ele é poderoso. Orem para mim, orem para o nosso país. Obrigado, amados. Estamos juntos. Tá? Então esse é o momento da gente estar recolhendo as ofertas missionárias. Enquanto os irmãos diáconos irão recolher as ofertas, tem aí um envelope em cada banco, que você pode fazer a sua oferta missionária em espécie. Você também pode usar esse QR Code para ofertar para missões. Você que nos visita, esse é uma responsabilidade de quem é membro da igreja, tá bom?
você não está obrigado a fazer isso de maneira alguma, tá bom? Enquanto os irmãos diáconos vão recolher as ofertas, nós vamos louvar ao Senhor com o hino 221, com o hino de 221. E eu vou pedir ao diácono que for orar aqui, ore pelos pedidos aqui do reverendo Malan Sanhá. Hino 221, irmãos. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos do céu, hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor, para ser um vaso de bênção. É-me ser uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, louvamos o teu nome no dia do Senhor, gratos pela vida que tu tens nos dado, ó Pai. E agradecemos, ó Pai, porque tu tens sustentado a tua obra. Continue a nos mover em direção a missões, ó Pai, para que o nosso coração queira cada dia proclamar o teu evangelho. Use, ó Pai, com sabedoria, através da direção da igreja, os recursos aqui arrecadados, ó Deus, e que nunca venhamos desanimar de contribuir em oração e financeiramente, para que pessoas estejam pregando o teu evangelho ao redor do mundo. Assim te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Continuando a louvar o nome do nosso Deus, eu convido o Ministério de Louvor. Gostaria de fazer uma breve leitura com os irmãos. O apóstolo João, quando escreve o livro de Apocalipse, ele descreve no
no versículo 5, a visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. E ele menciona que chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. E ele descreve ainda que todos que estavam ali entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória e o louvor. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. O primeiro louvor que vamos entoar nessa noite é novo, mas que você medite na letra desse louvor e faça dele uma oração a Deus. Recebe a honra. As vozes femininas iniciam o louvor. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. E em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. E em toda a terra um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu posso ver. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. E em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Em toda a terra um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, todas aos teus pés, pois és rei sobre nós. Recebe a honra,
recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós. Jesus, majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós, Senhor Jesus. Amém. Te convido a se colocar de pé. Vamos ainda adorá-lo e declarar que o reino dele é eterno. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Somente a igreja, teu reino eterno, firmado em misericórdia, Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras.
pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, Senhor. Glória seja dada ao seu nome, ó Deus. Que privilégio é, Senhor Deus, podermos louvar o teu nome e dizer que te adoramos, porque o Senhor é o Deus Criador. Tu és Deus Altíssimo, Pai, e diante de ti nós não somos nada, mas te adoramos, te agradecemos, porque o Senhor nos amou. Porque não fizemos nada para merecer, mas tu, ó Pai, através da tua bendita graça, nos abraçou, nos amou, ó Pai, salvou as nossas almas. Por isso nós te rendemos glória, Senhor Deus, honra, louvor, poder, porque o Senhor é o Deus soberano, tu és o Rei eterno, e a nossa alma, Pai, se alegra na tua presença, se alegra, Pai, em poder te dizer que nós te adoramos, te amamos. Por isso, Senhor Deus, coloque a certeza no nosso coração de que em breve o Senhor voltará e nós estaremos aqui, ó Pai, para te receber. Que o Senhor, ó Pai, fale aos nossos corações, que em nome de Jesus, ó Pai, saiamos daqui transformados, ó Pai. Em nome de Jesus, receba nossos louvores. Também te pedimos, ó Pai, pelo pregador dessa noite,
que ele seja poderosamente usado por ti, Jesus. A ti seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Minha igreja pode se assentar. Glória a Deus. Bom é cantar louvores ao nome do Senhor. Chegou o momento também da gente ouvir a palavra do Senhor pregada. Nós vamos ter o nosso momento aqui e as crianças também terão deles. Por isso eu queria chamar as crianças para virem aqui à frente, para a gente estar orando por elas e também orar também por nós. As crianças de 5 a 10 anos. Você que nos visita, que está com crianças, se quiserem, pode mandá-las lá para que elas também ouçam a palavra do Senhor numa linguagem que elas possam entender melhor, tá bom? É uma alegria para nós as crianças no culto. As crianças são uma bênção na vida dessa igreja. Está conosco também hoje aqui à noite o irmão Gerson. Vem cá, pastor. Pastor ainda vai futuramente ser nosso pastor. O Gerson é nosso professor lá no seminário e a gente tem sido muito abençoado pela vida dele lá no seminário. Também nós vamos orar por ele aqui, trazendo a palavra do Senhor para nós essa noite. Que Deus o abençoe ricamente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos na Tua presença. Nós te pedimos agora que o Teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, iluminar as mentes das crianças, para que a Tua palavra possa penetrar no mais profundo do nosso ser, criar raízes e que ela possa ser vista na prática através da nossa vida. Fala conosco, Senhor, nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prazer estarmos aqui adorando ao Senhor no dia que é dele. O Senhor está presente no nosso meio. Ele é entronizado no meio dos louvores. Nós adoramos e nos alegramos na presença dele. Coisa boa, meu irmão, estar no meio do povo de Deus, adorando e bendizendo o nome do nosso Salvador. Coisa boa. Meu irmão, hoje eu estou acompanhado da minha amada esposa. Meu bem, você pode ficar de pé. Adoro esse momento quando eu peço para minha esposa amada ficar de pé. Maria Luísa, Igreja Maria Luísa, que bênção. E eu mando um abraço da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, do reverendo Vladimir Brito. É um prazer estar aqui com os irmãos nessa noite para compartilhar da palavra do Senhor, falar acerca das Escrituras, crendo que o Senhor, quando realiza milagres e quando intervém na história, Ele aponta para a realidade do reino de Deus que chega e para quem Jesus Cristo é. E dentro desse momento que nós estamos olhando, e o pastor, conforme me instruiu corretamente, nós estamos falando dos milagres e dos sinais de Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as Escrituras no Evangelho segundo João, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. João 2, do verso 1 ao 12. Eu peço para os irmãos me acompanharem enquanto eu faço a leitura aqui. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. E Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas ele falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Também o mestre-sala, provado a água e transformado em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou um noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora.
Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã. Você tem ideia, meu irmão, minha irmã, quanto custa para nós organizarmos um casamento? Se você já se casou aqui, eu espero que você ainda guarde na memória a alegria do casamento, mas se você for lembrar do custo envolvido, provavelmente a memória não vai ser tão boa. É muito caro organizar um casamento, é muito caro organizar uma festa, e muitas vezes nós sempre estouramos o orçamento, né? A gente define a meta, a gente alcança a meta, a gente dobra a meta, e os preços vão se acumulando. É muito caro fazer um casamento, é muito caro, e nós corremos o risco dessa celebração se tornar o foco daquele momento que acontece ao invés da união em si. Diante de várias coisas para resolver, diante de várias coisas para tomar decisões, muitas vezes nós corremos o risco de a festa virar um fim em si mesmo, a celebração e o evento virar um fim em si mesmo. Mas essa é uma questão, meu irmão, minha irmã, que não afeta somente as nossas festas de casamento. Nós vivemos numa sociedade que busca uma celebração sem fim, que se alegra em celebrar, que se alegra em buscar alegria, que vai de festa em festa, que vai de conforto em conforto, que vai de acúmulo a acúmulo de bens, e tudo gira em torno de uma busca insaciável por momentos de alegria, por momentos de satisfação. A gente vive para buscar alegria e satisfação, e quem busca quem mergulha nessa busca incessante, logo percebe que não consegue encontrar nas coisas às quais se dedica, nos eventos, nas festas, na busca por dinheiro, rapidamente percebe que a alegria que ele tanto procura e a satisfação que tanto anseia o seu coração não está nessas coisas. E o risco se torna outro. Diante da realidade de não encontrar a alegria buscada nesses momentos de saciedade, o risco que nós corremos é ficarmos céticos e começarmos a achar que essa alegria não existe, que essa alegria não pode ser encontrada. E a gente desiste de tentar encontrar, a gente se contenta com alegrias transitórias, a gente se contenta com as migalhas daquilo que a vida pode oferecer para mim e para você. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus transforma água em vinho e multiplica a alegria naquele casamento, ele aponta para uma realidade muito superior. Jesus, quando inicia os seus sinais, inicia seu ministério, esse evento que nós lemos em Caná da Galileia, ele é o primeiro de muitos eventos, nos quais Jesus, tomando atitudes e realizando sinais e atos miraculosos, ele começa a demonstrar, especialmente no Evangelho de João, aquilo que ele veio substituir da ordem antiga, da antiga aliança. Ele transforma a água em vinho, deixando para trás aquelas talhas de água em que os judeus lavavam as suas mãos ritualmente. E conforme o texto avança, Jesus, ele vai até Jerusalém, se coloca como novo templo. Se você continuar lendo, ele se apresenta a Nicodemos e diz que você precisa nascer de novo, porque só Jesus consegue dar uma nova vida do alto. E Jesus continua dizendo que ele é a verdadeira água que mata a sede, ele é a videira verdadeira, e que Deus busca verdadeiros adoradores. Em todos os momentos posteriores, iniciados em Caná, Jesus começa a mostrar aquilo que ele veio substituir e trazer de novo para aqueles que depositam a sua fé nele. Jesus, quando transforma água em vinho, ele não está simplesmente realizando uma demonstração de poder, ele não está simplesmente atuando na logística de um evento. Ele está mostrando, meu irmão, minha irmã, e convencendo que ele é o Filho de Deus, o Messias aguardado, aquele que pode de fato trazer a alegria quando as coisas não têm mais a alegria necessária.
E o texto que nós lemos, eu peço que você, se você fechou sua Bíblia, meu irmão, nunca feche a Bíblia na hora da pregação, mantenha a sua Bíblia aberta, porque se o pregador falar besteira, você pode apontar no texto e falar, isso não está certo. Mas abra sua Bíblia, meu irmão, e acompanhe comigo, porque no verso 1 a 2, Jesus começa a sua jornada saindo de Nazaré, de uma vila próxima, e Jesus reúne alguns de seus discípulos naquele momento. Jesus provavelmente já está ali com André, Pedro, Filipe, Natanael, provavelmente João também já o acompanha. E Jesus é chamado para uma festa, para um casamento, que deve ser provavelmente de um parente. Porque Jesus não entra na festa sem ser convidado, ele é convidado para a festa. E Maria está organizando aquele evento. Provavelmente é uma festa de casamento de um parente próximo, de um amigo muito querido, ou algo que o valha. Mas Maria está coordenando, Jesus é chamado. E quando a gente pensa em casamento, a gente transporta os nossos costumes para o tempo bíblico, mas tem que ser o contrário, porque, meu irmão, quando a gente fala de casamento no Antigo Oriente Próximo, a gente não fala de um evento, a gente fala de um período de festas, de um período de celebração. E aquele povo se reunia periodicamente, durante um período que chegava até uma semana de banquetes, de festas e celebrações, e esse banquete era celebrado pelo noivo. Deus tem misericórdia do noivo naquela época. Ele não bancava uma festa, ele bancava até uma semana de festividades. E era um período muito longo e havia muita expectativa. E vale lembrar, meu irmão, que naquela época você não ia no mercado para comprar comida, você não podia pedir o iFood no seu celular. Não era sempre que o povo tinha acesso a um banquete, não era sempre que a fartura estava ao alcance e a alegria estava ao alcance do povo. E ser convidado para um casamento era um motivo de grande alegria, de grande atenção, de grande expectativa. Quando você era convidado para uma festa de casamento, você se preparava. Você queria chegar cedo e ir embora tarde e aproveitar cada momento, porque não era sempre que você seria convidado para um banquete onde haveria alegria. E Jesus está naquele momento com seus discípulos, e diante da falta do vinho, diante da falta do suprimento, Jesus é chamado pela sua mãe. E vale dizer que se o vinho acabasse no meio da festa, ia ser um grande vexame. Que não só ia faltar festa e alegria para o evento, mas como noivo ia ter a sua capacidade de sustentar aquela casa questionada. E Maria chama Jesus e diz: meu filho, o vinho acabou. E Jesus responde algo que pode ser muito mal interpretado. Nós achamos que a resposta de Jesus é rude, porque Jesus já era o primogênito, já era o chefe da sua casa, porque José já tinha falecido. E aquela mãe recorrendo a um homem da sua casa pergunta: meu filho, será que você não pode fazer alguma coisa sobre essa questão, porque o vinho acabou? E Jesus responde àquela mulher: o que eu tenho contigo? Literalmente seria: o que há entre mim e você? Quase uma forma educada de Jesus dizer: o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Longe de ser rude, Jesus, quando diz essas coisas, ele se posiciona de uma maneira diferente. Maria não estava falando com Jesus filho, filho de Maria, mas com Jesus filho, filho de Deus. E Jesus fala: olha, não chegou a minha hora. Jesus seguia os planos do Pai. Havia uma hora adequada. Havia uma hora adequada para Jesus começar a manifestar os sinais de quem ele era de fato. Isso estava além da visão de Maria, estava além da visão dos discípulos, mas não está além da nossa visão, porque nós sabemos quem Jesus é. João já começa aqui a desdobrar quem Jesus está se revelando aos seus discípulos. E Maria, diante daquela vontade de evitar o embaraço por causa da falta de vinho, Jesus se mostra preocupado com outras coisas. Haveria um momento que Jesus não daria somente vinho para satisfazer a necessidade de alegria para a festa, mas que Jesus derramaria o seu sangue em favor de todo aquele que nele crê.
E João já começa a apontar para isso. E Maria certamente não sabia o que Jesus podia fazer. Te garanto que Maria foi tão surpreendida quanto qualquer um naquela festa. E Jesus se dirige diante de uma mulher que confia na sabedoria da ação de Deus no momento de necessidade. E Jesus se dirige aos servos e vai intervir naquela situação. Jesus chega àqueles funcionários e diz: olha só, vocês peguem aquelas talhas. E os judeus, meus irmãos e minhas irmãs, lavavam-se periodicamente. Se você acompanha e faz as suas leituras bíblicas com regularidade, você já reparou que os judeus se lavavam porque haviam muitas regras de pureza. Quando um judeu encostava em um animal morto, ele tinha que se lavar. Um judeu, quando encontrava num samaritano, ele tinha que se lavar muito. Se o judeu encostasse num corpo morto, ele tinha que se lavar e passar uns 7 dias se lavando, até ficar purificado, até estar limpo e poder participar dos rituais religiosos que lhe era pertinente. E quando Jesus diz: me tragam essas talhas aqui, que a gente vai encher elas de água, certamente muitos se questionaram o que aquilo representava. Mas quando a limpeza que os judeus realizavam naquelas talhas era imperfeita e ela precisava ser repetida, o tipo de aliança que Jesus teria com o seu povo e que realizaria na cruz era um tipo de aliança que não precisava ser repetida, que tinha valor e eficácia de purificação perfeita. Porque enquanto um judeu precisava se lavar da impureza, Jesus era aquele que purificava com o seu toque. E Jesus fala: encham essas talhas de água aqui que a gente vai resolver essa situação agora. E aqueles homens enchem. E o texto diz que eles encheram até a boca. E para mim, meu irmão, isso aponta para o sentido de que a eficácia daqueles banhos e daquelas limpezas temporárias havia acabado. Estava tudo cumprido. Aquela talha que representava a antiga aliança, representava o tipo de limpeza que a lei e que o cumprimento da lei podia trazer, aquilo já havia de ficar para trás. Porque aquele que cumpria e enchia até a tampa, a talha da purificação era Jesus Cristo. E quando nós seguimos no texto, nós percebemos que esse milagre foi um milagre que se deu no secreto. As talhas foram enchidas de água e conforme os servos iam enchendo, aqueles jarros estavam cheios do melhor vinho que se podia fazer em toda a Galileia. Não se tratava de um vinho ruim, não se tratava de um vinho ok, se tratava de um vinho das melhores vinícolas, um vinho cuja qualidade extrapolava e surpreendia até o mestre sala, que era responsável pela qualidade e o controle daquela festa. Isso surpreendeu aquele homem, aquele chefe, a ponto dele dizer: eu não entendo o que você está fazendo, mas você guardou o melhor para o final. A melhor alegria da nossa festa está reservada para o final. E aquele homem fica surpreso, e não só ele, como todos os outros, porque com certeza aquela festa foi um sucesso. Houve alegria até o final, e alegria que transborda, uma alegria que encheu todos aqueles noivos. E o texto termina dizendo, meu irmão, minha irmã, que esse foi o primeiro sinal de Jesus. Foi a primeira vez que a glória de quem Jesus Cristo era foi revelada àqueles que o acompanhavam, as pessoas na Galileia, as pessoas naquela região. O primeiro dos sinais, para que eles pudessem crer em quem Jesus Cristo era. Sinal é aquilo que aponta. Sinal é aquilo que direciona a nossa visão, para onde a nossa visão tem que estar direcionada. E a visão minha e a sua tem que estar direcionada para quem Jesus Cristo é. Jesus transforma água em vinho para apontar a realidade de que Ele é o Filho de Deus. Se o noivo do casamento em Caná não era capaz de dar toda a provisão para aquele casamento,
Se aquele noivo, meu irmão, minha irmã, era insuficiente para trazer toda a alegria necessária para aquela celebração, eu digo para você que o noivo perfeito, que é Jesus Cristo, ele é totalmente capacitado e cheio de graça para encher os nossos cálices de alegria até o final da nossa jornada. Não é à toa que a metáfora principal acerca do povo de Deus é da noiva de Cristo, e que o noivo perfeito, que é capaz de dar provisão para esse casamento, é Jesus Cristo. João não faz nada por acaso, e as imagens da Escritura não são por acaso, meu irmão, minha irmã. Só Jesus Cristo traz a alegria que nós procuramos, e só Jesus Cristo é capaz de encher o nosso coração e transformar aquilo que é água parada em vinho cheio de alegria. O Antigo Testamento é cheio dessas imagens. O Antigo Testamento constantemente se refere à fartura de vinho, como a chegada do Messias. Nós lemos um desses textos quando nós falamos em fartura, em riqueza. Nós falamos também de Isaías 55, mas nós falamos de vários outros textos. Jeremias 31 fala dessa alegria que é trazida pela abundância de vinho. Amós 9 fala também das vinhas frutíferas e do seu vinho e muitas outras referências. E essa figura, meu irmão e minha irmã, é tão forte que até entre os judeus havia escritos que falavam de uma videira que possuía 1000 ramos, e cada um desses 1000 ramos possuíam 1000 cachos, e cada cacho com 1000 uvas. Quando o judeu ouvia, Jesus transformou água em vinho e fez jorrar vinho naquela festa. Um judeu sabia que sinal era esse, era um sinal de fartura, de alegria. Havia chegado aquele que ia trazer alegria plena para o povo de Deus. A espera havia acabado. E era uma alegria que não era trazida pelo vinho em si, mas quem aquele que trazia vinho representava. O símbolo é que Jesus é a fonte de alegria. Jesus é aquele que traz alegria perpétua e verdadeira para o seu coração e para o meu coração, meu irmão, minha irmã. Jesus é a verdadeira fonte de alegria. É sobre isso que eu queria falar com você aqui nessa noite. Ele é a fonte da verdadeira alegria. E sendo bem presbiteriano, a gente pode pensar em pelo menos 3 aspectos em que Jesus é a verdadeira alegria para mim e para você hoje. Primeiro, que Jesus é a fonte de alegria porque Ele traz a alegria da salvação. A alegria na salvação para mim e para você, meu irmão, porque quando Maria se dirige a Jesus, ela está numa situação, numa festa de casamento que parece que não existe uma solução para aquela situação e para aquele problema específico. Ela se dirige a Jesus esperando encontrar salvação para aquele casamento, para aquela festa. Diante da possibilidade que tudo desse errado, a mãe de Jesus se volta para ele e fala: meu filho, tem alguma coisa que você pode fazer para salvar isso aqui? Para trazer uma mudança nisso aqui? Para transformar essa situação que parece que não tem solução? E esse sentimento semelhante se dava e tomava o coração do povo judeu que experimentava a ocupação dos romanos já havia mais de 100 anos. E não era a primeira ocupação, porque o povo judeu já tinha sido ocupado por vários outros povos ao longo da sua história. E o povo esperava o momento em que eles seriam libertados e eles encontrariam novamente alegria. Quando viria o Messias, quando viria aquele que ia trazer vinho e abundância de alegria para a gente novamente, porque a gente tem saudade de uma época antiga que a gente ouve falar. Essa água que é tornada em vinho, meu irmão, minha irmã, salvou aquela festa, mas também mostrou Jesus como um provedor cheio de graça. Jesus era o Messias, o Salvador do seu povo aguardado. Jesus era aquele em que eles depositavam a esperança. E hoje, meu irmão, minha irmã, talvez você não veja solução para a sua vida, para o seu coração.
Porque quantas vezes, diante dos nossos pecados não abandonados, daquilo que nós insistentemente tentamos transformar nas nossas vidas, e diante da 15ª falha, da 20ª queda para a mesma questão, a gente começa a pensar que talvez não tenha mais salvação, que talvez Deus não seja poderoso de fato para transformar a nossa vida e mudar um coração que continua pecando da mesma forma. Talvez, meu irmão, minha irmã, a gente olhe para o passado, você olhe para o seu passado e traga no seu coração dores de coisas antigas que ainda reverberam e te impedem de caminhar, de ter um relacionamento frutífero com Deus, com a sua família, com a sua casa, com o seu marido e com a sua esposa. Talvez o passado te mantenha preso e você aguarde de Jesus a salvação. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha incerteza sobre o futuro, olhando para a vida difícil, experimentando a dificuldade que é viver nesse mundo que a gente vive. Um mundo que tem data para acabar, mas que nós vamos ainda ter que enfrentar enquanto estivermos aqui. Talvez a incerteza diante do futuro enche o seu coração de medo. E você não consiga mais ver esperança de salvação para a tua história, meu irmão. Quando Jesus transforma água em vinho, meu irmão, ele aponta para uma realidade eterna, para uma restauração de alegria que transforma a nossa vida, que consegue mudar a sua história, a minha história. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele não está só trazendo alegria para aquela celebração, mas ele está trazendo salvação para aquele povo e para aquelas pessoas que estavam ali à beira de um evento ruim, à beira de um momento de tristeza. E é isso, meu irmão, minha irmã, que Jesus Cristo, e quando nós o encontramos, ele faz com o nosso coração. Diante daquilo que parece não ter mais esperança, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele tem capacidade de transformar aquela água sem eficácia e sem gosto, e transformar essa água em vinho. Jesus Cristo tem poder de transformar o seu coração e trazer salvação para a sua vida hoje, não para o futuro distante, independente de um passado que doa. Jesus Cristo é poderoso, meu irmão, minha irmã, para te salvar hoje. Jesus Cristo é poderoso para trazer salvação para a sua vida e para a minha vida. Se você precisa experimentar salvação, meu irmão, se você precisa experimentar novamente a alegria de salvação, se volte todos os dias para Jesus Cristo, meu irmão. Ele é fonte de alegria que não se esgota. Ele é fonte de alegria que se renova. E Ele é poderoso para trazer salvação para a sua vida hoje, sim. Para renovar a sua esperança, sim. Para transformar a água insípida num vinho doce que traz alegria para as nossas vidas. Mas além disso, Jesus, ele é a fonte de alegria porque ele traz alegria para a gente viver a vida. Alegria para a gente viver a vida hoje. Se encanar. Aquele noivo foi incapaz de dar provisão para o próprio casamento. Se ele foi incapaz de trazer aquela alegria, ele estava à beira de enfrentar um esgotamento. A gente entende que Jesus, como noivo perfeito, ele sabia que o vinho ia acabar. E quando ele trouxe renovação de vida, ele trouxe não só qualquer renovação. Ele não trouxe qualquer vinho. Ele trouxe o melhor vinho. A melhor alegria para aquela festa. A melhor alegria para aquele momento. Não era um vinho barato. Não era um vinho ruim. Era um vinho que trazia alegria plena. Meu irmão, muitas vezes nós cometemos uma injustiça muito grande com Deus. E eu digo isso, eu e minha esposa viemos conversando no Uber, falando exatamente isso com o motorista. A gente acha que viver uma vida com Deus é uma vida em que nós abrimos mão de alegria. Em que a alegria é algo que fica para trás, porque nós abrimos mão em prol do reino. E que nós abrimos mão de satisfação em prol de seguir a Jesus.
E a gente transforma um relacionamento com Deus numa vida sem alegria. Alegria é aquilo que a gente abandona e deixa para trás. Alegria é aquilo que nós trocamos por entrar no reino de Deus. E a gente faz isso de fato. E muita gente entende isso de tal maneira que vai esperar para se voltar para Jesus no final da vida. Porque quer experimentar alegria. Quer encontrar alegria nesse mundo hoje. Quer experimentar tudo que esse mundo tem para dar. Porque aí quando ele experimentar essa alegria daqui, satisfeito, ele vai poder se voltar para Jesus. Às vezes a gente até sabe que Jesus é bom, que a transformação que ele traz para a nossa vida nos leva a uma outra direção, nos leva para a salvação sim, mas só depois da gente experimentar a alegria desse mundo. Porque a gente começa a acreditar que viver com Jesus é abrir mão de alegria. É abrir mão de encontrar alegria para a nossa alma. E a gente não tem como estar mais errado. A gente não tem como estar mais equivocado. A gente muitas vezes acha que vai ser infeliz se a gente abandonar as coisas desse mundo. A gente acha que vai sair perdendo se a gente abandonar as coisas desse mundo que são opostas à vontade de Deus. A gente se apega e encontra prazer em práticas pecaminosas com muita facilidade. A gente encontra satisfação para nossa alma em buscar as riquezas desse mundo, em buscar aprovações desse mundo. A gente encontra com facilidade essas alegrias em coisas que são passageiras, em coisas que se esvaem, em coisas que vão passar junto com esse mundo, que tem prazo de validade para acabar. Meu irmão, talvez você viva achando realmente que a vida verdadeiramente feliz é a vida que a gente vive aqui, nesse mundo. Mas quando eu penso nisso, e eu comentei com esse irmão no Uber, ele falando que ele tinha se desviado porque tinha dificuldade de lidar com os prazeres dessa vida e tinha muitas questões para trabalhar, não vou expor a vida do irmão aqui, mas a gente faz isso muitas vezes e a gente esquece que de fato, quando a gente encontra Jesus Cristo, a gente não abre mão e sai perdendo na conta. Que quando a gente encontra Jesus Cristo, a gente não abre mão de alegria por tristeza, e ao contrário. Não é sem razão que Paulo diz que as coisas desse mundo são como trapos de imundícia diante daquilo que ele recebe em Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, aquilo que nós recebemos em Jesus é capaz de nos dar infinitamente mais alegria do que qualquer coisa que esse mundo possa nos dar. De maneira que quando nós abrimos mão das coisas desse mundo, das alegrias que esse mundo pode dar, das satisfações que o pecado pode trazer, a gente encontra algo muito mais valioso. Nós somos como um homem que, encontrando um tesouro no terreno, volta correndo, vende todos os seus bens para comprar aquele terreno, porque sabe que naquele terreno há um grande tesouro, uma grande riqueza, algo de infinito valor. E eu e você, quando encontramos a Jesus Cristo, meu irmão, nós encontramos a fonte verdadeira de alegria. Porque Jesus traz alegria, meu irmão, para a gente viver nessa vida hoje. Você quer ser feliz, meu irmão? Você quer ser feliz, minha irmã? Se volte para Jesus. Você vai passar a sua vida inteira procurando essa alegria em outras coisas e não vai achar. Eu te garanto. Eu te garanto que você vai rodar o mundo inteiro tentando encontrar algo que só Jesus pode te dar. Encontrar satisfação que só Jesus pode trazer para o seu coração. Só Jesus é fonte de alegria. Só Jesus é capaz de trazer o vinho verdadeiro para jorrar dentro do seu coração com alegria eterna. E essa é uma alegria, meu irmão, que transforma a nossa vida hoje. Porque há a promessa de alegria
para viver hoje para quem se volta em Jesus Cristo. Há promessa de alegria hoje para quem deposita valor supremo na cruz de Jesus Cristo, na salvação dele e nas obras que Deus faz no meio do seu povo. É interessante que tem coisa que só crente entende, né? Tem tipo de alegria que só cristão consegue entender. Hoje de manhã nós batizamos na igreja do Jardim Guanabara uma criança e a gente estava sorrindo e cheio de alegria. Mais uma vida se juntava, mais uma criança era batizada, inserida no povo da aliança. E logo em seguida nós chamamos à frente um casal de irmãos que tinha perdido seu pai. E a gente experimenta alegria, encontra o consolo eterno em Jesus também. Quem anda com Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, não anda triste, não anda cabisbaixo, não anda insatisfeito. Se a gente anda insatisfeito é porque a gente não está olhando o suficiente para Jesus. Se a gente anda triste é porque a gente não encontrou a alegria totalmente, a gente tem que buscar mais. As alegrias desse mundo são insuficientes, meu irmão, minha irmã. Não tem nada nesse mundo que supere a alegria e a satisfação que Jesus pode trazer para o seu coração. Jesus, ele é fonte de alegria para a sua vida hoje e agora, para você viver uma vida alegre, próspera, cheia de alegria em Jesus Cristo. E o texto também termina, meu irmão, falando que Jesus é a fonte de alegria para nós termos também a esperança eterna. Jesus é a fonte de alegria para nós termos a esperança eterna. É interessante porque Jesus transformou água em vinho. Mas em um momento aquela festa acabou, né? Aqui diz que depois eles saíram, o texto termina dizendo, depois disso, desceu ele a Cafarnaum com sua mãe. Essa festa aqui, ela terminou. A festa em Caná, ela tinha um momento para acabar. As pessoas foram embora. As pessoas foram para suas casas. As pessoas voltaram para a sua vida cotidiana. É Jesus que permitiu que a festa continuasse. Mas quando Jesus transforma água em vinho, isso aponta para mim e para você a expectativa que nós temos para a nossa esperança eterna. Jesus promete provisão eterna e nós podemos ter uma esperança que não termina nessa vida. Jesus dá um tipo de esperança e intervém hoje, mas Ele prepara para mim e para você, meu irmão, minha irmã, uma eternidade de alegria. Ele não só traz alegria para a sua vida hoje, Ele não só traz satisfação para o seu coração hoje, mas como Ele também promete para mim e para você uma eternidade de alegria indizível na sua presença. Há quem não pense no futuro, não é verdade? No que vai acontecer. Tem gente que não pensa na morte. Eu sei que é um tema meio mórbido, muitas vezes. Mas quem é encontrado por Jesus Cristo não tem medo de morrer. Tem gente que quando pensa no final da vida, tem o coração tomado de insegurança, de tristeza, de medo. Fica inseguro sobre o que vai acontecer, fica temeroso diante de uma realidade que não está diante dos nossos olhos. A gente esquece, de fato, que esse mundo, como Paulo diz, esse mundo há de passar. O presente século, ele termina. Ele termina, meu irmão, minha irmã, porque Jesus, quando transforma água em vinho, ele aponta para quem ele é. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que traz o reino de Deus na terra. E se Jesus iniciou o reino na cruz, Ele prometeu que um dia Ele vai voltar para consumar plenamente o seu reino. E se eu e você cremos que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus,
Ele é a palavra encarnada. Ele é o Messias esperado. Ele é, como nós cantamos aqui, ele é o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir os selos. Se nós cremos nessas coisas, meu irmão, minha irmã, nós podemos ter a plena convicção de que aquilo que Jesus traz para mim e para você não termina aqui, e que a nossa esperança não vai terminar quando os nossos olhos se fecharem nesse mundo. A esperança que nós temos não termina com essa vida. E quantas vezes, tomados pelo materialismo, tomados por uma visão que só se liga no material, que toca nas coisas, nesse mundo que acha que não existe nada além, a gente começa a achar que Deus só tem coisas preparadas para essa vida. A gente começa a viver temeroso com o futuro, com a morte. A gente vive temeroso com a violência diante de nós. A gente vive temeroso com provisão e um monte de outras coisas, meu irmão, minha irmã, porque a gente não olha e percebe que aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, por mim e por você, não é algo restrito a essa vida, não é algo que termina quando os nossos corpos morrem, mas é algo que alcança uma realidade eterna e que traz para mim e para você uma esperança de eternidade, de alegria diante do nosso Senhor e Salvador. Não deixe esse mundo material tirar de você os olhos das coisas espirituais. Não deixe esse mundo preocupado em dinheiro, preocupado com essas coisas que vão apodrecer, tirar os seus olhos da esperança eterna. Que venha o reino do Senhor, meu irmão. Vem Jesus. A gente aguarda o retorno de Jesus, porque nós sabemos que aquilo que Ele tem preparado para nós é algo muito melhor do que esse mundo pode oferecer. Paulo diz que se a nossa esperança em Jesus terminasse nessa vida, talvez Jesus tivesse morrido à toa. Que se não há ressurreição dos mortos, a nossa fé é vazia. Se não há esperança além dessa vida, meu irmão, minha irmã. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos tomar da fonte de vida eterna, que é o seu sangue. E nele nós recebemos uma vida diferente. Eu estou ensinando, já que o Eric falou do seminário, estamos estudando Apocalipse, e o texto do Apocalipse termina com uma das minhas passagens favoritas das Escrituras. O texto de Apocalipse 21 diz que: eis que vejo novo céu e nova terra, e a Jerusalém, a nova Jerusalém, ataviada como noiva, enfeitada como uma noiva que chega no casamento. A gente aguarda, meu irmão, minha irmã, o momento que o próprio Deus, através de Jesus Cristo, vai redimir a história, porque as promessas que estão ali descritas trazem um consolo eterno para o nosso coração. Jesus é a fonte de alegria, meu irmão, minha irmã, porque quando Jesus Cristo voltar e trouxer a plena consumação da sua alegria, Ele nos ensina e nos diz que toda lágrima será enxugada. Toda dor que nos faz sofrer hoje vai ser consolada em Jesus Cristo quando Ele voltar, meu irmão, minha irmã. Que a morte já não vai existir. E quando nós olhamos para aqueles da nossa família que nós amamos, que já passaram pela morte, nós temos uma esperança que os alcança também. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, porque todas essas coisas vão passar. A esperança que Jesus Cristo traz para mim e para você, a alegria que Ele derrama sobre o nosso coração, meu irmão, minha irmã, não termina nesse mundo, mas alcança a eternidade. E Deus tem preparado para mim e para você um lugar eterno. Esse mundo vai passar, meu irmão. A alegria que você vai encontrar nesse mundo passa,
Mas a alegria de Jesus que você experimenta hoje, ela vai se estender pela eternidade. E nós vamos estar entre aqueles, como diz Apocalipse 5, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que vão cantar a Ele a honra, a glória, o poder, para todo sempre. Você foi feito, meu irmão, como diz o nosso catecismo, para adorar o Senhor, encontrar alegria nele eternamente. Essa é a fonte de alegria para o seu coração. Por que você procura alegria em tantas coisas? Por que você procura alegria em coisas que vão passar desse mundo? Jesus Cristo já transformou água em vinho. Ele é a fonte de alegria para o seu coração. Ele é a fonte de alegria para a sua vida. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã. Diante do mundo que quer nos ensinar tipos de alegria diferentes. Diante de um mundo que quer cooptar o nosso coração. O meu apelo para você é que você se volte para Jesus Cristo. Que você busque encontrar a sua alegria nele. Que você busque tomar desse vinho que é oferecido pelo sangue de Jesus. Eu te garanto que você não vai encontrar nada parecido. O melhor vinho é reservado para o final. O melhor vinho está em Jesus Cristo. E quem toma desse vinho, experimenta a alegria eterna. Quem toma desse vinho, encontra saciedade para o coração. Você foi feito para encontrar alegria em Jesus Cristo. Derrame seu coração diante dele e você vai encontrar a alegria que você tanto procura. Que Deus te abençoe. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Queria convidar o pastor Malan Sanhar para vir aqui e diante da palavra de Deus orar pela igreja, orar por nós e após impetrar a bênção apostólica. Mas eu peço que você ainda se mantenha aqui mais um pouquinho para alguns avisos. Convido, amados irmãos, podemos ficar de pé. Eterno, nós te bendizemos seu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Deus bom, que nos ensina dia após dia. Pai, obrigado pela essa palavra que ouvimos, essa noite, ó Deus, palavra que toca nos nossos corações, que a alegria, na verdade, vem do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, obrigado. Obrigado pelo seu servo. Abençoa muito, muito o seu ministério, a sua família, o seu sonho, planos. Pai, entregamos nas suas mãos. Porque o Senhor é Deus, é que nos ajude e que capacita o seu servo. Obrigado pela essa amada igreja. Pai, continue abençoando essa igreja. Que seja a igreja missionária. Que seja a igreja que cresce na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado. Pai, a graça te demos porque estamos aqui louvando o seu nome. Muitos irmãos que estão em outras partes do mundo não têm esse privilégio de vir para a sua casa, porque tem impedimento, às vezes são países onde perseguem os irmãos, fazem os cultos escondidos, mas nós estamos aqui livres para te adorar. É por isso, Senhor, queremos que nos ajude, dá essa liberdade de não fiquemos calados, mas sim para que anunciemos o seu evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, amor de Deus Pai, comunhão do Espírito Santo e a graça consoladora esteja com todos nós, com todo o povo de Deus que está espalhado em toda a face da terra e agora para todo sempre. A igreja que diga amém. Amém.
Os irmãos podem se assentar.